Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem prontos para mais uma leitura da palavra do nosso Deus e maravilhoso Pai. Hoje leremos o capítulo 24 e 25 de 1 Crônicas. Leremos também o capítulo 5 de 1 Pedro. Daremos continuidade ao livro de Miqueias, no capítulo 3, e concluiremos a leitura no capítulo 12 de Lucas. Antes de darmos início, vamos ao momento de oração. Feche teus olhos. Deus maravilhoso, Pai excelso, majestoso e santo. Agradecemos a Ti pelo dia de hoje, por nos sustentar, por suprir as nossas necessidades, por não nos abandonar em momento algum. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, por nos ajudar a entender o Teu Evangelho, nos dar a graça de não só compreender o que ainda iremos ler, mas de colocarmos em prática o conhecimento que já temos, por meio de todo esse tempo que temos dedicado à leitura da Tua palavra e aquilo que temos ouvido da Tua parte. Continua falando aos nossos corações, nos ajuda e capacita-nos a servir-te em todo o tempo e com todo o nosso coração, com toda a nossa força, que a gente venha louvar e engrandecer a Ti em tudo que venhamos a fazer. É assim que oramos a Ti, Deus, e já te agradecemos pela nossa família, pelo dia que ainda estaremos por viver. Obrigada, Deus, pelo alimento que o Senhor também irá nos abençoar. Te agradecemos pelo cuidado do Senhor todos os dias para conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Capítulo 24 do livro de 1 Crônicas. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por turnos. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Por isso Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, que era dos filhos de Eleazar, e de Aimeleque, que era dos filhos de Itamar, Davi os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E verificou-se que entre os chefes de famílias havia mais filhos de Eleazar do que filhos de Itamar. 16 chefes de famílias dos filhos de Eleazar e 8 chefes de família dos filhos de Itamar. Foram distribuídos por sorteio, tanto uns como os outros, porque havia oficiais no santuário e oficiais de Deus, tanto entre os filhos de Eleazar como entre os filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou na presença do rei os príncipes dos sacerdotes Zadok de Ahimelech, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo as famílias escolhidas por sorteio, alternadamente para Eleazar e para Itamar. A primeira sorte saiu para Jeoiari, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Melquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a décima para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Pupá, a 14ª para Jezeabe, a 15ª para Eura, a 16ª para Imer, a 17ª para Esir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesiel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Camimu, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. eis os chefes dos restantes dos filhos de Levi, dos filhos de Arão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro,
Jecameão, quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Isias. Dos filhos de Isias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos filhos de Quis, Jerameel. Dos filhos de Muzi, Mali, Éden e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas famílias. Também estes, tanto os chefes das famílias como os seus irmãos menores, como fizeram os seus outros irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok e Aimeleque, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Capítulo 25 de 1 Crônicas. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. A lista dos encarregados neste ministério foi dos filhos de Asaf, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, sob a direção deste, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a direção de Jedutum, seu pai, que profetizava com harpas, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Hananias, Anani, Elialate, Gedalti, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Rotir e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para dividir o canto na casa do Senhor, com símbolos, liras e harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com os seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, era de 288. Lançaram sortes para designar os deveres, tanto dos jovens como dos velhos, tanto de mestres como do discípulo. A primeira sorte tocou a família de Asaf e saiu para José, a segunda para Gedalias, que com seus irmãos e os seus filhos eram 12 ao todo. A terceira para Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quarta para Isi, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A quinta para Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sexta para Buquias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A sétima para Jezarela, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A oitava para Jesaías, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A nona para Matanias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A décima para Simei, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 11ª para Azarel, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 12ª para Asabias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 13ª para Subael, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 14ª para Matitias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 15ª para Jerimote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 16ª para Ananias, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 17ª para Josbecasa, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 18ª para Hanani, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 19ª para Malote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 20ª para Eliata, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 21ª para Rotir, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 22ª para Gidalte, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo.
A 23ª para Maasiote, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. A 24ª para Romatim-Ezer, seus filhos e seus irmãos, 12 ao todo. Capítulo 5 do livro de 1 a Pedro. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se vistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais ao de vocês. E o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. Capítulo 3 do livro de Miqueias. Eu disse: escutem agora, governantes de Jacó e chefes da casa de Israel. Por acaso não é a vocês que compete conhecer a justiça, mas vocês odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne de cima dos seus ossos. Vocês comem a carne do meu povo e arrancam a pele, quebram os seus ossos e os repartem em pedaços que vão para a panela e em carne que vai para o caldeirão. Um dia eles hão de invocar o Senhor, mas ele não os ouvirá. Naquele tempo, esconderá deles a sua face por causa do mal que praticaram. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem o meu povo andar errante e que clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que não lhes dão nada para comer. Por isso vocês terão noites sem visões, vocês terão trevas sem adivinhações. O sol se porá sobre os profetas e o dia se transformará em escuridão. Os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados. Todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de justiça e de força, para declarar Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Escutem agora isto, governantes da casa de Jacó e chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo o que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Capítulo 12 do livro de Lucas. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado,
nem oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido, no interior da casa, será proclamado nos telhados. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando levarem vocês às sinagogas ou à presença de governadores e autoridades, não se preocupe quanto à maneira como irão responder nem quanto às coisas que tiverem de falar. Porque o Espírito Santo lhes ensinará naquela mesma hora as coisas que vocês devem dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhe contou ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei? Pois não tenho onde armazenar minha colheita. Até que disse: já sei. Destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso. Porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo ao pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agrada em dar-lhes o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem. Tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, esta parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, acha fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: Meu senhor demora para vir? E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer e a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos de uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pais contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Jesus disse ainda às multidões: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão juntos, para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Amém. Até mais, para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.